A cidadania, ela está ligada há muito tempo à noção de direitos. Ela vem o conceito de cidadania vem da Grécia Antiga, onde denota-se a figura do cidadão. O cidadão, via de regra, ele era o partícipe, alguém que participava das decisões da cidade, da polis. São conceitos interligados com uma questão de política, né? Polis são coisas da cidade. Então, na Grécia, começou as noções iniciais da cidadania e participava da polis os cidadãos. E quem eram os cidadãos na época? Eram os gregos, eles não podiam ser escravos e também tinham que ser gregos, não escravos e não podiam ser mulheres. Então era um grupo bem restrito. Hoje em dia a cidadania ela foi ampliada, tá? Então novos atores começaram a pertencer à polis. Então a política ela começou a ser mais abrangente. Hoje dentro do nosso Congresso Nacional a gente tem uma representação de vários segmentos da sociedade. Então ela passou a ser mais plural, né, desse ponto de vista. E a contribuição que o bombeiro tem dado na questão da cidadania é o estender o braço do Estado. Então o Estado ele precisa alcançar cada vez mais pessoas, mais atores dentro da sociedade. Ele tem que tentar estabelecer aquilo que a Constituição reza como igualdade, todos serão iguais perante a lei. E quando essa lei, né, que a gente vai entender na Constituição como o Estado, então todos serão iguais perante o Estado. Então a gente não tem a questão da discriminação, a gente não salva só uma classe de pessoa ou outra classe de pessoa, a gente atende a todas as pessoas indiscriminadamente, né, mantendo esse princípio. Então é esse o link que a gente tem com a questão da cidadania, o estender do braço do Estado. E com relação à ética, a gente fala de ética, a gente tem que lembrar de Aristóteles, também na Grécia Antiga, do ethos, da coisa certa. E na verdade não há uma ética dentro da sociedade, existem várias éticas dentro da sociedade. Então cada sociedade que se forma, ela tem uma ética. Por exemplo, mutilar crianças em alguns países da África é certo, é correto. E em determinados países, então dependendo do local, dependendo do tempo, as coisas elas vão se alterando. Mas há uma linha, uma coluna cervical na sociedade que ela deve ser preservada. Por exemplo, em toda a sociedade, o incesto ele é abominável, né? Além do mais, tem a questão que o sociólogo Émile Durkheim dizia, a questão dos fatos sociais, que são normas que todos nós seguimos independente de não estar escrita, e paira sobre a sociedade algumas normas, alguns hábitos que todos fazem independente de estar escrito, surge do consuetudinário, do aceitável pela sociedade, que são fatos sociais. Na verdade, todos nós estamos livres dentro de um certo padrão, né, dentro de uma gaiola de normas, de condutas. Isso aí está ligado também à questão da cidadania. Quem se desvia do que é razoável dentro daquela sociedade, especificamente, voltando, isso varia de sociedade para sociedade, varia de tempo para tempo. Quem se desvia é o marginal. Esse marginal, geralmente, ele é excluído em certa medida da sociedade, até que essa pessoa se reintegre ao convívio social. E nesse ponto de vista que estão as prisões, né, os cárceres, as penitenciárias. São pessoas que são excluídas da sociedade por um tempo até se readaptarem, ressocializarem e reintegrarem ao convívio da sociedade. São pessoas que fugiram do razoável, tá? E dentro desse razoável está a lei também como uma segunda força, uma segunda ferramenta. Mas os fatos sociais eles são mais incisivos, porque, por exemplo, se alguém arrotar em público, ele é punido imediatamente, não cabe recurso, não tem nenhuma protelação. Se alguém arrotar em público, uma outra pessoa vai olhar discriminando, vai girar a cabeça, vai censurar aquela pessoa que arrotou em público. E não está na lei que não pode arrotar em público, não está na Constituição que não deve arrotar em público, são fatos sociais que pairam sobre a sociedade, como diria Émile Durkheim. Então, a questão da ética que o bombeiro costuma seguir é a questão da média, a questão da normalidade.
Tá? Então, o que é razoável dentro da nossa sociedade, nós costumamos seguir. E incentivar isso, sobretudo, no trabalho que nós fazemos com crianças. As crianças, elas nascem, são colocadas no mundo, vamos dizer assim, e entram em contato com algumas instituições, que, via de regra, são instituições autoritárias. A família, a escola, a igreja e o trabalho são instituições autoritárias. Nessas instituições, preserva-se a ética, tem-se uma norma de conduta e, via de regra, as punições são sumárias. Tá? Se você chegou atrasado de um trabalho, você pode ser demitido sumariamente, ou no minimamente você vai ser censurado sumariamente. Na escola, se você errou, você reprova na prova. Na igreja, se você pecou, você tá sentenciado a ter que pedir perdão. Na família, se você errou, a mãe vai bater ou vai reprimir duramente, independente de protelações, independente de recursos. Então, são 4 instituições autoritárias e que são revestidas são revestidas de um caráter ético, de uma exigência ética. Então, quando nós fazemos, estendendo o braço do Estado, abraçamos as crianças para trabalhar no civismo, inclusive, o respeito à pátria, que a pátria é a terra dos pais, né? A noção da palavra pátria é terra dos pais. Então, a noção de civismo, que civismo vai muito além de comemorar o jogo do Brasil, de se vestir com a bandeira do Brasil. O civismo, ele está dentro da pessoa, não é aquela questão que a pessoa externa, não é vestir uma camisa laranja, sair gritando, estourando fogos, não é só isso. Então a gente ensina para as crianças que o amor à pátria, o amor aos símbolos, o amor ao hino nacional, o amor à bandeira, para que nós não venhamos caminhar para uma geração que venha, por exemplo, sugerir que mude a letra do hino nacional porque não entende o léxico, não entende as palavras. Ora, o hino nacional foi composto há quantos anos? Há vários anos, por Olavo Bilac, né? Então, se naquela época utilizaram um léxico que hoje nós não conseguimos compreender, nós estamos evoluindo dentro do processo, né? Então, nós temos obrigação de hoje, vários anos depois, entendermos as letras, sabemos o que é margens plácidas, né, por exemplo. Então, seria uma atitude muito simplista a gente pegar e mudar a letra do hino nacional para facilitar os vernáculos, as palavras que foram utilizadas há tanto tempo atrás, né? Isso aí denota involução histórica. Então, nesse sentido, nós fazemos esse trabalho também. Não é um trabalho próprio do bombeiro, típico do bombeiro, porque o que a gente tem que fazer é salvamento, combate a incêndio, defesa civil, resgate, busca, mas esse trabalho é um trabalho extremamente importante que nós fazemos, um trabalho de civismo, de cidadania e preservando esses valores que as pessoas às vezes vão perdendo com a velocidade que as coisas caminham, né, que são impostas, a forma descartável que o próprio capitalismo impõe a todas as coisas. Então, com o tempo vai ficar descartável tudo que se adquire, tudo que existe já está superado. Então, essa velocidade faz com que valores, raízes venham se perdendo ao longo do tempo. Então, nesse ponto de vista, a Corporação do Corpo de Bombeiros também trabalha para o resgate da ética e da cidadania, sobretudo da participação. O cidadão precisa participar. Não há que falar em política, não há que falar em cidadania, não há que falar em ética, sem falar em participação. E participar não é somente votar. Participar é intervir no andamento da polis, no andamento da cidade. Dói no ouvido das pessoas que têm um mínimo de discernimento ouvir alguém dizer que é apolítico. O homem não é um cidadão apolítico. Apolítico significa uma besta, uma pessoa fora da polis. Então, todo homem é político. O homem é um animal político. Ele nasce numa instituição política. Ele vive dentro de questões políticas. A gente paga imposto por causa da política. Então, ninguém escapa da morte, dos impostos, nem das mudanças. Então, ninguém consegue escapar da política. Então, o poder político, ele para sobre todas as pessoas. Quem quiser escapar da política deve viver numa ilha isolado. Então, esse é o apolítico. Tá? Mas dentro da sociedade nós temos várias formas de poder, como diria Max Weber, poder tradicional, que é o poder dos pais, o poder carismático, né, que, por exemplo, o poder do padre, do pastor, e o poder político do qual todos nós estamos
sujeitos, né? Nós somos súditos desse poder político. Uma iniciativa, Movimento Passando o Brasil a Limpo.